Filha, filho, não é por acaso que teu coração ainda pulsa com essa inquietação que insiste em te fazer olhar para cima, mesmo quando o mundo parece te puxar para baixo. Há algo que o céu segurou por muito tempo, mas nesta hora, enquanto estas palavras entram em teu espírito, o que estava retido começa a se mover. Há algo que foi destravado nos céus com um choro silencioso, um clamor que não veio da terra, mas do espírito. Sim, ele chorou, mas não de tristeza. Chorou como quem segura nas mãos o presente mais esperado e com reverência o entrega. O Espírito não apenas te visitou, ele se comoveu. Teu milagre foi liberado com lágrimas de compaixão, com a força de um amor que você ainda não compreendeu por completo. E tudo começa agora. Eu não cheguei até você para reforçar o que já sabes. Eu vim te entregar o que você jamais imaginou que ainda era possível. Você tem vivido entre promessas antigas e dúvidas recentes, entre orações feitas há anos e silêncios que doeram demais. E ainda assim, você não se afastou. Você segurou firme mesmo quando ninguém te estendeu a mão. Muitos ao teu redor viram tua fé como fraqueza. Gente próxima zombou da tua esperança. Te disseram para parar, para aceitar que nem tudo é para você. E mesmo assim, olha você aqui, escutando, esperando. Eu não te esqueci. Deixe nos comentários. Nada mais vai me impedir de viver o que Deus preparou para mim. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Você se tornou uma fortaleza disfarçada de cansaço. Te chamaram de sensível, mas eu te chamo de escolhido. Mesmo com as limitações que enfrentou, você foi abrigo para outros. Segurou pessoas que estavam mais fracas do que você. Foi colo para filhos que não sabiam que você também precisava de um. Foi consolo para amigos, vizinhos, irmãos da fé, mesmo quando tua alma clamava por um milagre silencioso. Muitos te viam sorrindo, mas não sabiam que você chorava quando se deitava. Você aprendeu a se calar para não preocupar os teus. Mas hoje eu te falo, chegou o tempo de ser amparado. O milagre que você esperava não está atrasado. Ele foi moldado com precisão. Cada detalhe foi envolvido pelas lágrimas do Espírito. Não foi pressa, foi perfeição. Quantas vezes você entrou em campanhas, buscou, clamou com fé, fez promessas, e mesmo assim parecia que nada acontecia? A sensação era de que o céu estava mudo, que sua oração era só mais uma entre milhões. E sem perceber, você começou a esperar menos, a não criar tantas expectativas. Talvez não seja para agora, você pensava. Mas neste instante, escute. Não foi sua fé que falhou, foi o tempo que estava sendo alinhado. O céu nunca trabalha com pressa, mas com precisão. O Espírito Santo chorou ao liberar esse milagre, porque ele carregava contigo essa dor, essa espera. Ele sentiu o que você sentiu. Não foi apenas uma resposta liberada, foi uma entrega feita com o coração. Você nunca entendeu o quanto eu cuidei de ti nos bastidores. Enquanto todos achavam que tua fé era inútil, eu estava bloqueando armadilhas. Eu protegi teus filhos de decisões erradas. Livrei tua saúde de algo que nem chegou a se manifestar. Eu calei vozes de inveja que tramavam contra tua paz. Mas você não viu. Você só via a dor, o desgaste, as noites mal dormidas. Só que agora chegou o tempo de revelação. O que estava escondido começa a aparecer. Você vai ver o que antes era invisível. Vai sentir o que antes só acreditava pela fé. Comenta agora. Eu recebo o que estava oculto, mas sempre foi meu.
As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Lembra de Ana? Ela orava sem som, com os lábios tremendo. Suportou provocações, humilhações, acusações injustas. Mas quando o céu se moveu, não foi só um filho que veio. Veio uma linhagem profética. Aquela espera não foi castigo, foi preparação. Com você não será diferente. Esse tempo que parecia parado estava, na verdade, preparando algo maior do que você pediu. Filho, antes de continuarmos, preciso falar com aqueles que estão carregando um peso muito grande neste momento. Existem pessoas me ouvindo agora que choraram antes de dormir esta semana. Existem pessoas que receberam uma notícia que abalou suas forças. Existem pessoas lutando por um filho que se afastou, por um casamento que parece estar se desfazendo, por uma porta financeira que nunca se abre, por uma enfermidade que trouxe medo para dentro de casa. Assim como Marta e Maria olharam para a sua situação e acreditaram que tudo havia terminado, talvez você também esteja olhando para algo que parece impossível de mudar. Talvez você já tenha orado centenas de vezes sobre a mesma situação. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez exista uma pergunta que você faz constantemente: meu Deus, até quando? Por isso, quero que você preste atenção. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nesse link está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. E não é por acaso que estou mencionando isso agora. Porque quem está bem dificilmente entende a importância de uma direção. Mas quem já chorou em silêncio, quem já sentiu medo do amanhã, quem já ficou acordado pensando em como resolver um problema que parece não ter solução, sabe exatamente o valor de encontrar uma palavra no momento certo. Se você é uma dessas pessoas, vá agora aos comentários. Toque no primeiro link azul, abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia as primeiras páginas antes de continuarmos, porque às vezes o que está consumindo suas forças há meses não começa a mudar quando a situação muda. Começa a mudar quando Deus muda a maneira como você enxerga a batalha que está diante de você. Vá agora aos comentários, toque no link azul, abra o livro. Depois volte para esta mensagem, porque ainda preciso falar algo importante ao seu coração. É o Espírito Santo dizendo: está feito. Você só precisa permanecer. Não há mais nada que você precise provar. Eu sei quem você é. Eu sei o quanto você suportou. Por isso, me escute com toda atenção. Não permita que os ruídos do mundo abafem o que o céu declarou sobre você. Eu não falei com outros, falei com você. Não chame de coincidência o que é cumprimento. Assim como Obed-Edom, que foi abençoado apenas por acolher a minha presença em sua casa, você também verá tua família florescer por manter teu coração voltado a mim. Os mesmos que riram verão, os que desacreditaram verão, os que se afastaram desejando tua queda verão. Porque o milagre que agora se move foi regado com lágrimas de um espírito que conhece tua história mais do que qualquer ser humano poderia entender. Não subestime o que está começando aqui. E mesmo que você tenha se acostumado a não esperar muito, prepare-se, pois eu virei sobre a tua vida como um vento que muda tudo. Eu não venho em parte, eu venho por completo. Há curas chegando, há reconciliações que antes pareciam impossíveis, há testemunhos que sairão da tua boca e irão curar outros. Por isso mantenha-te firme. Esta não é uma palavra motivacional, é uma convocação divina. Quando eu falo, os céus se alinham. Quando eu decido, nem o inferno pode impedir. E neste momento, eu decidi. Você vai viver o que foi gerado nas lágrimas do Espírito. Você sempre achou que segurava firme por obrigação, quando na verdade foi sua fé que te sustentou. Não era força humana, era a minha mão debaixo da tua fragilidade.
Hoje, enquanto ouve esta mensagem, algo começa a ser restaurado dentro de ti. O que estava adormecido está sendo despertado. Aquela sensação de que nada muda começa a ceder lugar a uma certeza inabalável. Porque não é sobre tua força, é sobre a promessa que fiz antes mesmo de você nascer. Nem tudo que você passou foi punição, tampouco esquecimento. Cada silêncio, cada espera, cada instante em que pareceu que eu não estava olhando, foi preparo. Enquanto você clamava por um milagre, eu estava moldando em ti uma resistência espiritual que faria sentido neste tempo. Agora chegou o momento de entender o porquê de tanto tempo de espera. O que vem não será comum. Será algo que carregará o meu nome gravado em cada detalhe. Quando o Espírito chorou ao liberar tua resposta, não foi porque era difícil realizar, foi porque envolvia teu coração. Ele carregava contigo cada sensação, cada perda, cada pedido não compreendido. E agora ele se levanta não apenas para entregar o que você pediu, mas para transformar sua história por inteiro. O que era incompleto vai receber fechamento. O que parecia irreparável será restaurado por inteiro. Você se lembra de Naamã, um homem importante, forte, mas que carregava um fardo no corpo e na alma. Ele quase perdeu o milagre por orgulho, quase rejeitou a simplicidade do que eu lhe pedi. Mas quando obedeceu, foi completamente transformado. Assim também é você. O milagre que agora caminha em tua direção exige apenas isso. Permaneça. Não desista no detalhe. Não recue na simplicidade do que te entrego hoje. Há gente que se afastou porque não viu resultados rápidos. Disseram que você se ilude, que vive no passado, mas não sabem que você não vive de memórias, e sim de promessas. A fé que você carrega não está em datas, está em uma voz que te chamou. E essa mesma voz hoje te afirma: chegou o tempo da liberação. O céu chorou, porque sabe o que isso significa. Sabe o quanto você lutou para continuar de pé, sem saber quando seria o fim da espera. Se essa palavra está alcançando o teu coração, escreve nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 31, 24. Você não percebeu, mas o ambiente espiritual começou a mudar quando você escolheu acreditar mesmo cansado. Cada vez que você orou e não viu resposta, o céu moveu algo que você ainda não entendeu. Mas agora, com este sopro do Espírito, você começa a sentir o que antes só imaginava. A presença começa a tocar pontos que estavam endurecidos. Há cura no que você está ouvindo. A vida sendo liberada. Nada foi em vão. Cada lágrima, cada madrugada em que você pediu direção, cada dia em que olhou ao redor e não viu saída, serviu como registro diante de mim. O que muitos ignoraram, eu registrei, porque eu não vejo como os homens. Eu vi tua entrega, vi quando você escolheu confiar, mesmo sem sinais. E é por isso que agora o milagre não vem apenas como resposta, mas como confirmação de que você nunca esteve só. Você foi levantado para carregar algo que outros rejeitaram. Muita gente preferiu atalhos, preferiu abandonar, mas você ficou. Você guardou a fé. Ainda que pequena, ainda que em silêncio, você segurou firme. E o Espírito Santo se inclinou por isso, se emocionou. Não com pena, mas com admiração. A fé que move os céus não é a mais barulhenta, mas a mais fiel. A tua fé silenciosa foi ouvida em alta voz no céu. Talvez nem você perceba a mudança que já começou. A atmosfera ao teu redor está sendo alterada. Os ambientes onde você entrava e sentia resistência, agora sentirão a presença que vai adiante de ti.
Não porque você mudou algo em si, mas porque eu liberei algo sobre você. A partir deste momento, até o que parecia paralisado começa a respirar outra vez. O milagre liberado está vivo, não importa o que foi dito sobre tua casa, palavras humanas não têm poder sobre meus decretos. Eu cubro os teus com uma proteção que não se vê, mas que será percebida. Mesmo os que não creem verão que há algo diferente em tua família, um favor que ninguém explica, uma paz que não pode ser comprada. E tudo isso nasceu nas lágrimas que foram derramadas por ti no lugar secreto. A espera forjou em ti uma autoridade espiritual que agora se manifestará nos detalhes. Você vai perceber isso nos pequenos encontros, nas conversas simples, nos gestos inesperados. O Espírito vai te dar discernimento para ver o que ninguém vê. Vai te mostrar que já começou. E quem zombava da tua perseverança será testemunha do teu recomeço. Você pode não ter título, reconhecimento ou posição, mas tem algo que o céu valoriza: constância. E isso é mais raro do que dons. O Espírito se move por corações que permanecem, mesmo feridos. Por isso o choro dele, por isso o toque dele sobre tua vida, porque você não desistiu. Quando tudo dizia para parar, você apenas baixava a cabeça e confiava. E é por isso que eu vou te honrar diante de todos. Se essa palavra te abraça por dentro, escreve agora nos comentários: eu creio no que o Espírito Santo está fazendo. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmos 44. Você não é definido pelo que passou, nem pelo que perdeu. O que você carrega agora é autoridade. O Espírito te marcou com algo que não se explica. É a paz que confunde os sábios. É a força que vem de dentro, quando tudo do lado de fora já desabou. Isso é fruto do tempo de espera. Não foi desperdício, foi preparação. Assim como Eliseu pediu por porção dobrada e não recebeu no instante, mas no tempo certo, você também foi observado, foi testado e agora recebe, não por merecimento humano, mas por escolha divina. Você foi separado para viver algo que não será apagado. O que começa aqui vai ecoar por gerações. O que está sendo liberado não tem validade. Aqueles que não acreditaram em ti vão ter que rever suas palavras. Mas você não se vingará, porque quem é tocado pelo Espírito não perde tempo com pequenas disputas. Você vai simplesmente viver o milagre. Vai andar no meio daqueles que te viram como vencido, e todos saberão que há algo sobrenatural sobre ti. Não por ostentação, mas por evidência do céu. Os próximos dias não serão comuns. Você sentirá a presença em lugares onde antes só havia silêncio. Vai perceber que o céu está te cercando com sinais. E eles não virão para te convencer, mas para te lembrar: já está feito. O que o Espírito liberou com lágrimas não será revogado. Foi selado com promessa eterna. Se você já pensou que tua história não teria brilho, se prepare. Eu sou o Deus que transforma finais em começos. Eu não apenas conserto, eu reconstruo. O que antes era vergonha será testemunho. O que antes era motivo de tristeza será força para outros. Você viverá para contar com autoridade, e muitos serão tocados pela tua jornada. Você pode sentir agora: há algo diferente no ar. O céu está mais perto. É o Espírito te cercando, tocando tua mente, alinhando teu coração, limpando os excessos, restaurando tua essência. Eu não vim te pedir nada, vim te entregar, vim te marcar com uma nova estação. E ninguém poderá roubar o que estou colocando em tuas mãos. Não precisa provar mais nada, não precisa se explicar. Você foi separado, escolhido não para sofrer, mas para ser canal. E o que você passou será usado como ponte para outros. O Espírito não chorou por piedade, chorou por amor, por honra.
por alegria, porque ele sabia, teu tempo chegou. Você achou que não aguentaria, pensou que a resposta não viria. Mas hoje, ao escutar isso, algo se acende dentro de ti. Essa é a resposta, essa é a liberação. Não apenas no mundo natural, mas no espiritual. O que estava preso foi destravado. Filho, permita-me falar novamente ao seu coração. Enquanto você escuta esta mensagem, percebo algo que muitas vezes ninguém ao seu redor consegue enxergar. Você se acostumou a ser forte. Você se acostumou a dizer que está tudo bem. Você se acostumou a carregar preocupações que não compartilha com ninguém. Mas existe uma diferença entre ser forte e carregar sozinho um peso que está consumindo suas forças. Moisés chegou a um momento em que não conseguia mais sustentar tudo sozinho. Elias chegou a um momento em que suas forças se esgotaram. Até os homens que caminharam comigo precisaram aprender que existem batalhas que não podem ser enfrentadas apenas com esforço humano. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você continua lutando, continua tentando, continua acreditando, mas seu coração está cansado. Por isso quero lembrar algo. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nele está o livro Quando Tudo Parece Perdido, abra este livro. Talvez hoje você não precise de mais uma opinião. Talvez você não precise de mais uma preocupação. Talvez você precise apenas parar alguns minutos e permitir que eu fale ao seu coração. Se sentir isso dentro de você, vá aos comentários, toque no link azul e abra o livro. Depois volte para continuarmos juntos. Porque o que estou fazendo não é apenas milagre, é restauração completa. É uma nova fase. Então levanta tua cabeça. Sente o céu tocando o teu espírito. Sente a atmosfera mudando. Isso não é apenas uma mensagem, é um selo, uma assinatura divina sobre tua caminhada. Você não ouvirá isso em vão. Há anjos liberando caminhos, há promessas sendo desenterradas. E tudo isso começou com uma lágrima do Espírito que dizia: chegou o tempo dele. Não temas o que virá. Tema perder o que já começou. Protege tua fé, alimenta tua confiança, porque eu estou contigo, do início ao fim, do silêncio ao milagre. E este momento marca tua história. Nada será como antes. Tudo será transformado. Porque hoje o céu chorou e liberou tua vitória. Você percebe o que está acontecendo agora? Há uma mudança no ar. Algo que não se explica com lógica, mas se sente na alma. O Espírito Santo não apenas liberou o teu milagre, ele selou uma nova estação. Enquanto muitos pensavam que era o fim da linha para você, o céu estava apenas preparando o novo começo. Nada do que você viveu será desperdiçado. A dor que te moldou será usada como base para os próximos passos. O que antes te fez calar, agora será voz de transformação. A espera fez você pensar que estava esquecido, mas tudo estava sendo alinhado com precisão. O Espírito chorou ao liberar essa resposta, porque ele estava há muito tempo guardando esse momento. Não foi apenas uma resposta liberada, foi um tempo divinamente desenhado para trazer não só o que você esperava, mas também o que nem sabia que precisava. Você não está aqui por acaso. Este momento é um marco, é profético. Há algo espiritual sendo depositado sobre você agora. Quem caminha pelo natural não entende os processos espirituais, mas você sempre sentiu que havia algo além, algo dentro de você que mesmo diante das dificuldades te fazia acreditar. Esse algo é a semente da promessa que plantei dentro de ti. E agora essa semente rompe a terra, começa a brotar com força. O que parecia morto começa a florescer. E onde muitos já haviam desistido, você verá a vida surgir com uma beleza que deixará todos em silêncio, reconhecendo que fui eu. Sabe por que o Espírito chorou?
porque Ele sentiu tudo que você viveu. Cada vez que você segurou firme para não desabar na frente de quem te julgava forte. Ele estava lá quando você orava em silêncio para não preocupar ninguém. E agora, quando o céu se move, Ele se emociona como um amigo que celebra tua vitória, como alguém que te conhece por completo e se alegra profundamente por ver você vencendo. Este não é apenas um tempo de resposta, é um tempo de honra. O Espírito não se comove por palavras benditas, mas por corações entregues. E o teu, mesmo cansado, nunca soltou a fé. É por isso que agora os sinais começarão a se manifestar ao teu redor. E não precisarás correr atrás deles. Eles virão até você. Pessoas trarão palavras que confirmarão o que você já sentia no Espírito. Situações se alinharão. Tudo será parte do plano. Você lembra da mulher que tocou no manto de Jesus? Não foi o toque que curou, foi a fé contida naquele gesto. E o Espírito chorou naquele momento porque sentiu o poder sair. Hoje é a tua fé que aciona o céu. Não importa se ninguém ao teu redor entende, o céu entende. E agora ele se move por tua causa. O toque do Espírito não falha. Ele sabe onde tocar. E ele está tocando em áreas que você não compartilhou com ninguém. Se essa palavra te alcança de verdade, digita nos comentários: o Espírito me tocou. E disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Marcos 5:34. Você não precisa se preocupar com o tempo perdido. Eu sou o Deus que restaura anos. O que parecia enterrado será ressuscitado com ainda mais força. O que parecia esquecido será lembrado com honra. Há situações que estavam paradas há muito tempo e agora começam a se movimentar. São peças que o céu começa a alinhar. Relações serão curadas, palavras serão liberadas, portas invisíveis começarão a se abrir com propósito. Muita gente desistiu de confiar porque não viu mudança, mas você manteve a esperança. Mesmo diante de olhares desconfiados, você não negou tua fé, você não se envergonhou de acreditar. Por isso, o céu te escolheu como testemunha viva de que eu não falho, que eu cumpro, que eu ainda faço milagres. E o milagre que chega agora será tão evidente que não poderá ser escondido. Não se assuste com a intensidade dos próximos dias. O que está sendo liberado é maior do que você imaginava. Porque eu não sou Deus de pequenas respostas. Eu sou Deus de transformação completa. Eu não apenas mudo o que está fora, eu restauro o que está dentro. E o que vai nascer dessa estação será duradouro. Você nunca mais será o mesmo. Porque o toque do Espírito transforma a estrutura da alma. Lembra de Zaqueu? Um homem desacreditado, desprezado, considerado indigno. Mas bastou um olhar de Jesus para mudar tudo. Não foi julgamento, foi amor. E é isso que está acontecendo agora. O céu não te olha com acusação, te olha com restauração. O Espírito chorou porque sabe o quanto você precisava ser visto, não com pena, mas com propósito. E hoje Ele te revela: você foi visto. Os próximos passos não serão dados sozinho. Eu te cercarei com pessoas que compreenderão tua essência. Gente que não te medirá por conquistas externas, mas por quem você é diante de mim. Lares serão alcançados, vidas serão tocadas. O que começa em você se estenderá aos teus. Nenhuma oração feita por teus será ignorada. Tudo está sob controle. Tudo está dentro do meu plano. Não importa quantas vezes tentaram te calar, nem quantas vezes te fizeram acreditar que era tarde demais. Eu sou o Deus do tempo e da eternidade. E quando eu decido liberar, ninguém pode impedir.
Este é o tempo, esta é a hora. A resposta vem com lágrimas do céu, porque ela carrega mais do que você pediu. Ela carrega o peso da glória, e essa glória transformará tudo ao teu redor. O Espírito te conhece por inteiro. Conhece os medos que você não fala, as dúvidas que você esconde, os cansaços que você disfarça, e mesmo assim te escolheu. Porque o que eu vejo em você é semente, e eu não desisto daquilo que plantei. Eu cultivo, eu rego, e agora, com lágrimas do Espírito, eu faço florescer. Nada do que você viveu foi em vão. Você foi treinado no silêncio, forjado na ausência de respostas, e agora será exaltado pela fidelidade. A mesma fidelidade que moveu Daniel na cova, que moveu Paulo na prisão, que moveu João no exílio. O Espírito chorou porque te viu permanecer mesmo sem aplausos. E agora o céu se levanta para te honrar diante daqueles que não acreditaram. Se tudo isso confirma o que teu coração já sentia, digita nos comentários: essa é a minha hora. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5,6. Não tenha medo do novo. Eu estarei com você em cada passo. Não estranhe os ventos que mudam a direção. São sinais de que o que estava travado agora se move. Não questione o tempo. Confia, porque o que está vindo tem a minha assinatura. E tudo o que é meu dura, permanece, frutifica e abençoa gerações. Você vai perceber mudanças em lugares que antes eram frios. Gente distante começará a se aproximar. Corações duros começarão a se quebrantar. Porque o que foi liberado não é apenas para ti, é através de ti. Onde você colocar as mãos, haverá diferença. Onde você pisar, o ambiente mudará. Você carrega agora a marca da presença. Nada que eu faço é pequeno. E contigo não será diferente. O que te dei, ninguém rouba. O que preparei, ninguém copia. E o que estou ativando hoje será combustível para os próximos anos da tua vida. Você verá frutos onde antes havia deserto. Você verá respostas onde só havia silêncio. O Espírito não apenas chorou, ele assinou com lágrimas a tua nova fase. Muita coisa vai sair da tua vida, mas não será perda, será alívio. Eu mesmo estou tirando o que te atrasava, o que te drenava por dentro, o que impedia a fluidez da minha graça. Vai parecer que algumas conexões se rompem, mas é poda, para que você cresça mais e frutifique com mais força, com mais clareza, com mais paz. Você achava que estava sendo ignorado, mas estava sendo preservado. Eu não te expus porque estava te protegendo. E agora que o milagre foi liberado, você será apresentado de maneira que ninguém esperava. Não como vítima, mas como alguém fortalecido, curado, preparado, porque o Espírito chorou, mas também te ungiu. Toda espera teve um propósito. Cada segundo em que você confiou mesmo sem sinais foi somado. Nenhuma fé é desperdiçada. Cada gesto de confiança construiu um ambiente para esse momento. E agora, quando eu falo contigo, é para selar algo eterno. Essa não será uma fase, será uma transformação definitiva. Você será surpreendido com telefonemas, mensagens, reconexões. Mas não será coincidência, será cumprimento. Eu toquei corações, eu alinhei pontes, eu preparei encontros. E você vai perceber que nada fugiu do meu controle. Até as dores mais profundas foram parte da rota. Tudo o que parecia fora do lugar agora começa a se encaixar com perfeição. E quando você olhar para trás, não haverá lamento, haverá gratidão. Você verá como tudo cooperou, até o que doeu, até o que você não entendeu na hora. E ali você verá com clareza:
O Espírito chorou por amor, por honra, por aliança, porque você foi separado desde o ventre para viver essa promessa, e agora nada poderá te impedir. Você está mais perto do que imagina de ver com os olhos aquilo que teu coração carregou por anos em silêncio. Cada vez que você disse amém, mesmo sem ver mudança, o céu registrou. Filho, se você chegou até aqui, existe algo que preciso lhe lembrar. Nem tudo que parece parado está abandonado. José passou anos sem compreender aquilo que eu estava fazendo. Davi recebeu uma promessa muito antes de vê-la se cumprir. Lázaro estava há 4 dias no sepulcro, quando todos acreditavam que já era tarde demais. Mas aquilo que os homens chamam de fim, eu, muitas vezes, chamo de começo. E talvez esta seja a palavra que você precisava ouvir agora. Porque existe uma área da sua vida que parece congelada. Você ora, você espera, você acredita, mas nada parece mudar. Por isso, antes de continuarmos, faça algo simples. Vá aos comentários deste vídeo. Toque no link azul. Abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia algumas páginas e volte, porque algumas pessoas estão tão concentradas no problema que deixaram de enxergar aquilo que eu ainda estou preparando. E eu não quero que você perca a esperança justamente quando está mais perto da resposta. Você se calava para não ferir ninguém. Ele via quando você sorria só por fora. E é por isso que, quando chegou o momento da liberação, ele não apenas ordenou, ele chorou. Porque foi pessoal, foi íntimo, foi sagrado. Este é o tempo em que tua vida começa a ser ressignificada. As lembranças que antes te prendiam ao passado, agora se tornam evidência da superação. Você não será mais marcado pela dor que viveu, mas pela graça que recebeu. O que antes era motivo de vergonha, será testemunho. O que antes te calava agora, será voz de consolo para outros. Há um propósito escondido em cada detalhe, e agora ele começa a brilhar. Você carregou por muito tempo um peso que não era teu. Assumiu culpas, tentou resolver tudo. Guardou palavras para manter a paz. Mas o céu viu. Eu vi. E é por isso que agora eu mesmo estou colocando sobre ti um jugo leve, uma direção nova. O Espírito que chorou ao liberar teu milagre também está te renovando por dentro. Não apenas com força, mas com sensibilidade. Não apenas com esperança, mas com visão. Às vezes você achava que estava sendo punido, que talvez tivesse feito algo errado e por isso a resposta não vinha. Mas hoje eu te digo, não foi castigo, foi preservação. Eu te protegi de portas que pareciam boas, mas te afastariam de mim. Eu te guardei de alianças que pareciam certas, mas te drenariam por dentro. O milagre que chega agora é seguro, é duradouro, é eterno. Não vem com confusão, vem com paz. Se essa mensagem está te confirmando algo que você sentia há dias, escreve nos comentários. Eu recebo o que vem com a paz do Espírito. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Você vai perceber como tudo começa a se organizar de forma sutil, porém poderosa. O que era emaranhado se alinha. O que era atraso se transforma em aceleração. O que parecia trancado se abre sem esforço. Não porque agora você está mais forte, mas porque a presença que te envolve está mais intensa. O Espírito não apenas se moveu, ele se instalou. Ele está habitando dentro de ti com uma força que te conduzirá pelos próximos dias. É importante que você entenda. O que foi liberado não depende da fé dos outros, nem do apoio daqueles que te deixaram. O que está vindo é pessoal, é íntimo, é teu. Mesmo que ninguém celebre contigo, continue crendo. Mesmo que não compreendam, continue andando. Porque tua caminhada agora será guiada por revelações.
E os próximos passos serão dados com firmeza, não mais com medo. Você esperou tanto tempo por uma confirmação que agora parece difícil acreditar que chegou, mas chegou. O Espírito confirmou com lágrimas o que o céu já havia determinado. E agora, até tua incredulidade será vencida pelo favor que te cercará. Você não precisará se convencer, porque tudo começará a falar por si só. Os ambientes mudarão, as respostas virão, e tua alma se acalmará com uma paz que excede todo o entendimento. Eu estou colocando um fim em ciclos que te desgastaram, não porque você foi fraco, mas porque você aprendeu o que precisava. Agora é hora de avançar. Não olhe para trás tentando entender o que não tem mais sentido. O que ficou no passado foi usado. O que vem à frente será novo. E você está preparado para isso, porque o Espírito te capacitou no silêncio. Não se espante se pessoas que antes te desprezaram agora procurarem tua presença. Elas sentirão algo diferente em ti. Sentirão uma autoridade que não vem de título, mas de intimidade. Porque quando eu honro alguém, até os que resistem são tocados. Não busque explicações, apenas viva. E enquanto você viver, glorifique, porque tua vida será um altar em constante louvor. Você vai perceber que o tempo não foi perdido, que a espera não foi vazia. Eu estive contigo em cada segundo, e agora cada segundo será redimido. O que você viveu em anos será transformado em dias, e o que parecia distante será colocado em tuas mãos. Porque agora é tempo de colheita, e o Espírito que chorou ao liberar essa estação, agora sorri ao ver você recebendo. Lembra de Esther? Uma mulher silenciosa, escondida, sem títulos, mas no tempo certo foi levantada para um propósito que salvou muitos. Assim também é contigo. Você foi preparado longe dos holofotes. Mas agora eu mesmo te coloco onde tua presença fará diferença. E não será por ego, será por missão. O que eu te dei agora servirá para levantar outros. Aqueles que desacreditaram da tua caminhada vão assistir ao cumprimento da promessa, mas não como plateia, e sim como alcançados. Porque o que eu faço em ti transborda, tua casa sentirá, teus familiares verão, e aqueles que zombaram do teu tempo de oração verão frutos reais, não frutos de aparência, mas frutos que permanecem. Você suportou dores que outros não suportariam, segurou promessas, mesmo quando tudo parecia desabar. E agora, tua resistência espiritual será recompensada, não em forma de aplauso, mas em forma de presença. O Espírito habita onde há fé verdadeira, e a tua fé criou morada para o mover dele. Se você entende que essa estação não é comum, escreve nos comentários: essa presença é tudo o que eu preciso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Isaías 41:10. Você verá como tudo começa a se alinhar em perfeita harmonia. O que era conflito se dissolve. O que era peso se transforma em leveza. Eu mesmo estou limpando o caminho, porque o que vem agora não pode ser contaminado com o que passou. A nova estação exige novo coração, e é isso que estou te dando. O Espírito não se moveu por emoção, ele se moveu por eternidade. Ele viu não só teu presente, mas teu futuro. E ao liberar com lágrimas esse novo tempo, ele selou um ciclo que marcará tua vida para sempre. Não por grandezas humanas, mas por profundidade espiritual. O que começa hoje será lembrado por ti como o momento em que tudo mudou. Você já não precisa forçar mais nada. O tempo de tentar se encaixar acabou. Agora é o tempo de pertencer. E você pertence ao plano que desenhei com detalhes. Nenhum passo teu será desperdiçado.
nenhuma palavra tua será em vão. Tudo será guiado pela sabedoria que vem do alto. Em momentos de dúvida, lembre-se desta palavra. Lembre-se que o céu chorou ao te entregar a resposta. Isso não foi qualquer coisa. Foi o próprio Espírito Santo se movendo por amor. Um amor que não desiste, que não recua, que não esquece, que não falha. E é com esse amor que eu encerro um ciclo e te lanço em algo novo. Você não será mais o mesmo. As palavras que saírem da tua boca carregarão unção. Os ambientes que você entrar serão tocados pela presença que te envolve. O que você passou agora te dá autoridade, não para dominar, mas para libertar. Você foi preparado para ser ponte. Quando o Espírito chorou, ele não liberou apenas uma bênção, ele liberou um envio. Você foi ativado, chamado, despertado, e agora tua vida entra em movimento. Não espere sentir tudo de uma vez, apenas continue, porque a confirmação virá passo a passo, e em cada passo estarei contigo. Você foi lembrado, você foi tocado, e agora está sendo enviado. O céu não apenas te ouviu, o céu se moveu por tua causa, e agora tudo que for feito com fé será confirmado, porque o Espírito chorou, mas não parou aí. Ele chorou, te entregou e agora te acompanha até o fim. Você não foi deixado de lado. O silêncio que te cercou por tanto tempo não era sinal de ausência, mas de construção. Enquanto você orava, o céu escrevia. Enquanto você chorava escondido, o Espírito te segurava com força que você nem percebia. Agora, essa mesma presença que te sustentou no secreto começa a se manifestar de maneira visível. A fase da espera termina e começa o tempo da revelação. Tudo o que foi liberado está chegando até você como resposta viva. Cada passo que você deu, sem saber se estava no caminho certo, foi acompanhado. Você não andava sozinho, ainda que não visse. E quando o céu decidiu liberar essa promessa, o Espírito se moveu como um intercessor que chorava por alguém muito amado. Foi pessoal, profundo, intenso. Não foi apenas uma ação divina, foi uma entrega carregada de amor, envolta em honra, marcada por lágrimas que não caíram em vão. Há algo sobre você que sempre incomodou quem caminha apenas pela aparência. A tua essência, tua resistência silenciosa, tua fé que não grita, mas permanece. Isso foi forjado em dor, mas transborda em graça. O que o Espírito liberou hoje carrega esse DNA. Ele não te entregou algo superficial. Ele te revestiu com algo eterno. E essa unção que agora se manifesta foi construída em dias que ninguém viu, mas que foram decisivos para o céu. Agora é o tempo de caminhar sem medo. Você não precisa mais provar nada para ninguém. O que Deus está liberando em tua vida falará por si. Gente que duvidou da tua fé será impactada pela tua transformação. O que antes parecia apenas força de vontade, agora será reconhecido como marca da presença. E cada passo dado a partir de hoje terá um peso espiritual que não pode ser medido com olhos naturais. O que o Espírito derramou com lágrimas foi um novo ciclo. Não é apenas uma temporada boa, é um tempo de recomeço profundo. Aquilo que você tentou tantas vezes com suas próprias forças e não funcionou, agora fluirá com leveza. Porque não virá mais da tua tentativa, mas da minha vontade. O que carrega a assinatura do céu não precisa de justificativas, precisa apenas de fé. E essa mensagem está tocando tua alma. Escreve agora nos comentários: o que vem de Deus tem paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Não ignore os sinais, eles virão de forma inesperada. Uma ligação, uma reconciliação, uma porta que se abre onde havia apenas muros.
Tudo isso será parte da promessa que foi liberada em lágrimas. E onde houver dúvida, eu mesmo confirmarei. Não com barulho, mas com certeza. Não com confusão, mas com paz. E tua alma saberá que eu estou ali. Você foi escolhido para viver aquilo que muitos não quiseram esperar. Enquanto outros desistiram no meio do caminho, você permaneceu. Ainda que em silêncio, ainda que sem força, você ficou. E é por isso que agora o Espírito se move sobre você com tanta intensidade. Filho, estamos chegando ao final desta mensagem. Mas antes que você vá embora, preciso lhe fazer uma pergunta. O que vai mudar em sua vida quando este vídeo terminar? Você continuará carregando sozinho a mesma preocupação? Continuará preso aos mesmos medos? Continuará alimentando os mesmos pensamentos que têm roubado sua força? Ou dará um passo de fé? Ao longo da Bíblia, aqueles que receberam direção não foram apenas os que ouviram, foram os que decidiram agir. Por isso, antes de encerrar esta mensagem, vá aos comentários. Procure o primeiro link azul. Abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia com atenção. Leia em oração. Leia como alguém que está procurando uma resposta. Porque ainda existem filhos me pedindo uma direção. Ainda existem filhos chorando em silêncio. Ainda existem filhos procurando uma luz para continuar. E talvez você seja exatamente uma dessas pessoas. Não ignore isso. Abra o livro. Depois, continue caminhando comigo. Aqui te preparou para carregar o que está vindo. Não era punição, era preparo. Não era abandono, era treinamento. Agora o Espírito te ergue com força e delicadeza ao mesmo tempo. Ele sabe o quanto você precisa de descanso. E é isso que ele te entrega agora. Não apenas um milagre, mas um descanso, um alívio, um recomeço com estrutura. Lembra de Ruth? Ela foi fiel mesmo em meio à perda. Seguiu em obediência quando tudo ao redor parecia incerto. E por essa fidelidade, ela foi colocada em uma posição que ela nunca teria imaginado. Assim também será com você. A fidelidade que você demonstrou, mesmo sem reconhecimento, agora será recompensada com honra. O que você achava que era apenas sobrevivência, agora será visto como missão cumprida. Não se prenda à opinião de quem não conhece teu processo. Muita gente olha para teu hoje sem saber do que você enfrentou ontem. Mas eu conheço, e é por isso que agora te entrego algo que não pode ser roubado. O que o céu liberou com lágrimas está selado com fogo. Não se trata apenas de mudança de cenário, mas de mudança de identidade. Você será reconhecido por aquilo que carrega. Nada será como antes. E isso é resposta, porque você orou pedindo novidade, pediu transformação, pediu algo que mudasse a raiz da dor. E agora, ao ouvir essas palavras, teu espírito sente que algo já começou. Esse é o início de uma estação onde você não será mais movido por pressão, mas por direção. E onde houver direção do céu, haverá paz no caminho. A presença que o Espírito liberou não apenas te acompanha, ela te precede. Isso significa que lugares onde você ainda nem entrou já estão sendo preparados. Corações que antes te rejeitavam, agora começarão a se abrir. Lares que estavam em conflito começarão a sentir um ambiente diferente. E tudo isso sem esforço, porque não será obra tua, será evidência da promessa. O Espírito não apenas chorou por tua causa, ele se alegrou por tua coragem. Você escolheu crer. Mesmo cansado, escolheu continuar. Mesmo ferido, não se entregou. E isso moveu o céu de maneira poderosa. Quando tudo apontava para a desistência, você ainda acreditava. E é por isso que agora o favor te alcança com força. Ele não vem como socorro, vem como presente. Se você sente que esta palavra foi liberada no momento certo, escreve: eu estou vivendo o que o céu liberou. Pois ainda que a visão demore, espere-a,
porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Prepare-se para testemunhar mudanças em áreas que você já havia aceitado como perdidas. Eu gosto de ressuscitar o que o mundo chama de fim. Gosto de restaurar onde já não há expectativa. E é nesse ambiente que você verá a minha mão. O que parecia fechado por completo será a porta por onde a promessa chegará. Você não precisará lutar para segurar o que é teu. Quando eu entrego, eu também sustento. Não te darei algo que precise de desgaste para manter. O que vem do céu se sustenta no céu. E você apenas precisará andar com leveza. A graça será visível. A paz será natural. A colheita será diária. E as promessas cada vez mais reais. O tempo que o Espírito marcou com lágrimas é também o tempo que marca tua liberdade. Você não será mais prisioneiro de sentimentos antigos. Não carregará mais culpa por aquilo que já foi perdoado. Eu estou te limpando por dentro. E onde houver culpa, colocarei paz. Onde houver medo, colocarei certeza. Onde houver dúvida, colocarei fé. Você será a resposta para pessoas que estão vivendo hoje o que você já superou. E isso será parte do teu chamado. Você não será apenas abençoado, será canal de bênçãos. E tudo o que você passou será convertido em sabedoria, em testemunho, em cura. A dor que te silenciou será a mesma que agora impulsionará a tua voz. A tua caminhada agora será marcada por propósito. Até os passos simples terão direção. Até os dias comuns carregarão significado. Você não viverá mais apenas para suportar. Você viverá para realizar, para avançar, para inspirar. E tudo isso porque o Espírito liberou o que estava retido. Não por merecimento, mas por misericórdia. Não por esforço, mas por graça. Lembra de quando parecia que nada mudava? Aqueles dias em que você duvidava se seria notado? Hoje é a resposta. O céu não apenas te viu, te amou, te escolheu. E agora te envia. Você foi ativado, chamado. E a promessa que chegou com lágrimas agora será vivida com alegria. Porque é assim que eu faço. Quando entrego, eu completo. Quando começo, eu termino. E quando selo, ninguém desfaz. Você chegou até aqui sem entender o porquê de tantas pausas no caminho. Viu portas se fecharem, viu pessoas irem embora, sentiu o chão ceder sob teus pés e mesmo assim não desistiu. Isso não foi fraqueza, foi coragem. O céu assistiu quando tudo o que você tinha era fé. Foi exatamente nesse cenário que o Espírito se inclinou com olhos de compaixão e chorando, liberou o que estava guardado. Porque você suportou o invisível para agora viver o sobrenatural. Há momentos em que tudo parece silêncio. E você até pensou que talvez estivesse errado por continuar acreditando. Mas hoje eu te digo, você estava exatamente onde deveria estar. Enquanto você insistia em manter a fé acesa, mesmo em meio a escuridões profundas, o céu preparava o que só poderia ser entregue a alguém que não perdeu o coração no processo. Agora, a espera encontra sentido, e o que era apenas promessa começa a se tornar realidade. Você suportou desprezo, escutou frases que feriram. Foi julgado por pessoas que não tinham ideia do que você enfrentava no íntimo. E em silêncio, você entregava tudo nas minhas mãos. A cada noite em que você se recolhia para chorar escondido, eu estava ao lado. O Espírito não se afastou. Ele se emocionava com tua entrega. E agora, essas mesmas mãos que sustentaram tua dor estão entregando a resposta que você tanto esperou. Algumas pessoas se afastaram porque não conseguiam entender como você ainda acreditava. Pensavam que você era teimoso, que vivia de ilusões. Mas o que elas não viram é que você andava por direção, não por lógica.
Não era insistência humana, era convicção espiritual. E essa convicção construiu uma conexão direta entre tua alma e a presença. O Espírito se moveu porque você decidiu continuar, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. Eu quero que você entenda algo com clareza. O que está sendo liberado sobre tua vida agora não tem ligação com tua força, mas com tua fé. O céu não responde ao mérito, responde à confiança. E você confiou, mesmo quando tudo parecia em ruínas. Por isso, o que começa a se cumprir agora não é frágil, é sólido. Porque foi gerado na constância, não na emoção. O Espírito não apenas chorou por tua história, ele marcou tua trajetória com honra. Você estava esperando uma resposta, mas eu estou entregando uma renovação completa. Não apenas uma solução para o agora, mas uma estrutura nova para os próximos anos. O que começa hoje será a base de algo duradouro. Laços serão reconstruídos, cicatrizes serão curadas, e tua voz, aquela que foi silenciada por tanto tempo, voltará a ser ouvida com respeito e autoridade. Se você sente que esta palavra foi preparada para você, digite nos comentários: essa resposta veio direto do céu. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126, 5. Você foi preparado com cuidado. O Espírito te observou em detalhes. Nada passou despercebido, nem a lágrima que caiu sem força, nem a prece que saiu abafada. Ele viu quando teu coração, mesmo partido, ainda dizia: eu confio. Essa entrega silenciosa foi mais forte do que muitas palavras. E agora a colheita começa. Não de qualquer jeito, mas da forma como só o céu pode fazer, completa, abundante, transformadora. Não se surpreenda se pessoas que antes duvidaram agora virem pedir conselhos. O que você carrega é mais do que resposta, é testemunho. A presença que está sobre tua vida vai atrair, vai curar, vai restaurar. E não porque você quis aparecer, mas porque eu decidi te levantar. A tua humildade foi o terreno onde plantei algo grande. E agora, esse fruto começa a ser visto por todos que te rodeiam. Você não precisará mais explicar tanto. As evidências falarão. A paz que habitará teu ambiente vai pregar sem palavras. E até quem nunca acreditou em mudanças vai começar a reconhecer que há algo diferente acontecendo contigo. O que foi liberado em lágrimas está se tornando direção. O céu está te guiando por trilhas que antes pareciam impossíveis. E você verá que nada era atraso. Tudo foi preparo. Você já não será mais guiado por medo. A coragem que nasce dentro de ti agora vem de um lugar seguro. Não de impulsos, mas de revelação. E cada passo, mesmo os mais simples, te levará a novos níveis. As dificuldades que antes te faziam parar, agora serão degraus. Porque há em ti uma força que não é tua, é do Espírito. E essa força é fruto do momento em que ele chorou por tua entrega. Lembra de quando você pensou que havia sido esquecido? Cada uma dessas vezes foi anotada, e não para te punir, mas para te mostrar, no tempo certo, que tudo estava sendo registrado com propósito. O céu nunca esteve ausente, e a prova é esta: você está aqui, ouvindo o que ninguém sabia que você precisava escutar. E tudo isso confirma que o que foi liberado não foi por acaso, foi por amor. O Espírito não te enxergou como vítima. Ele te viu como alguém em processo. Ele entendeu o que ninguém entendeu. Ele não julgou tua lentidão nem tua fraqueza. Ele apenas ficou, chorou contigo. E ao liberar tua vitória, chorou de novo. Mas agora com alívio, porque ele sabia que você havia resistido por tempo suficiente para receber aquilo que seria teu por direito, não como prêmio, mas como destino. Agora é o tempo de ser fortalecido.
O que virá exigirá coragem, mas também leveza. Verá oportunidades que parecerão grandes demais, mas você estará pronto, porque tua alma passou pelo tratamento do céu. E onde havia dúvida, agora há certeza. Você não caminha mais por instinto, caminha por fé clara, por direção real. E tudo ao redor começará a refletir essa mudança. Se essa direção está te fortalecendo, escreve: eu ando pela fé que vem do Espírito. Andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Você terá sabedoria para lidar com aquilo que antes te abalava. As críticas que antes te atingiam já não terão o mesmo efeito. As ausências que antes doíam agora serão compreendidas como livramentos. A maturidade que nasce de uma espera profunda constrói em ti uma estabilidade rara. E isso será visível. Não será uma fé frágil, será um alicerce inabalável. Teus relacionamentos também serão tocados. O Espírito que chorou por ti também deseja curar conexões quebradas. Lares que se distanciaram por mágoas serão visitados por essa presença que transforma. E onde houver amor ferido, haverá reconciliação. Não da forma humana, mas como só o céu pode fazer. Com perdão, com recomeço, com verdade. Nada será feito pela metade. Quando o céu se move, ele transforma por completo. E você vai perceber como tudo começa a se alinhar. O que era ruído se silencia. Filho, estamos chegando ao final desta mensagem. Mas antes que você vá embora, preciso lhe fazer uma pergunta. O que vai mudar em sua vida quando este vídeo terminar? Você continuará carregando sozinho a mesma preocupação? Continuará preso aos mesmos medos? Continuará alimentando os mesmos pensamentos que têm roubado sua força? Ou dará um passo de fé? Ao longo da Bíblia, aqueles que receberam direção não foram apenas os que ouviram, foram os que decidiram agir. Por isso, antes de encerrar esta mensagem, vá aos comentários. Procure o primeiro link azul. Abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia com atenção. Leia em oração. Leia como alguém que está procurando uma resposta. Porque ainda existem filhos me pedindo uma direção. Ainda existem filhos chorando em silêncio. Ainda existem filhos procurando uma luz para continuar. E talvez você seja exatamente uma dessas pessoas. Não ignore isso. Abra o livro. Depois continue caminhando comigo. Você viverá o que nunca imaginou alcançar. Essa é a tua virada. Não emocional, mas espiritual. Uma mudança que não depende de cenário externo. Ela nasce de dentro, se expande com força e toca tudo ao redor. É impossível conter o que foi liberado em lágrimas pelo Espírito. Ele já se moveu. E agora cabe a você caminhar com fé e permitir que o novo tome o lugar de tudo o que um dia doeu. Porque agora você não está apenas esperando, você está vivendo. Você não foi curado apenas para se sentir melhor. Foi curado para andar por caminhos que estavam fechados para muitos. O Espírito que chorou ao liberar tua promessa te fez atravessar o vale para que hoje, com os pés firmes, você reconheça que não venceu por sorte. Venceu porque decidiu confiar mesmo sem saber o final da história. Agora que a resposta chegou, você não vai recuar, vai florescer, mesmo em lugares onde antes só havia poeira. Você sente que algo se moveu dentro de você desde que começou a ouvir esta mensagem. Não é coincidência. É o Espírito Santo te alcançando, limpando o que ainda restava de medo e acendendo novamente o que o tempo tentou apagar. O mesmo Espírito que chorou ao liberar teu milagre está agora te envolvendo com um amor que cura. Ele não está apenas te restaurando, está reconstruindo tudo aquilo que o mundo disse que não tinha mais conserto. A presença dele está ajustando cada parte da tua história. Onde antes havia fragmentos, agora há propósito. Onde havia confusão,
agora a direção. O céu não trabalha em desordem. Ele orquestra tudo com perfeição. Cada lágrima que caiu foi uma semente de fé plantada na terra do impossível. E agora você começa a ver as primeiras flores nascendo. O impossível deixou de ser um conceito e se tornou realidade. A promessa liberada sobre você não está no futuro distante. Ela começa a se manifestar agora, neste exato instante. O Espírito chorou, não por pena, mas por amor, porque viu o quanto você lutou para não perder a fé. Ele se emocionou ao perceber que mesmo sem forças, você escolheu confiar. E agora, o céu responde com movimento. Tudo começa a se alinhar e a atmosfera ao teu redor muda sem que você precise fazer esforço. Os céus se abriram sobre tua vida. O que antes parecia trancado está sendo destravado. O tempo do bloqueio acabou. A fase do desânimo terminou. A presença que te envolve é combustível para o novo. E você vai perceber isso em pequenos sinais, uma ligação inesperada, uma palavra que chega, uma sensação de paz que não se explica. Esses são os indícios de que o Espírito liberou já começou a agir. Você não será reconhecido pela dor que passou, mas pela força com que atravessou. O que o céu está fazendo é redefinir tua imagem. Gente que te conhecia pela luta, agora te verá pela superação. E tudo isso será natural, porque é assim que o Espírito trabalha. Ele não precisa de palco, apenas de corações disponíveis. E o teu foi encontrado fiel, mesmo nos dias em que ninguém te entendia. A tua caminhada foi longa, mas não foi perdida. Cada passo te trouxe até aqui. Cada espera, cada oração silenciosa, cada dia em que você acordou sem saber como continuar, foi visto. E agora o céu decide responder com abundância. O que virá sobre ti não será apenas compensação, será honra. Honra diante de quem duvidou, honra diante de quem desistiu. Honra porque o Espírito te viu suportar sem murmurar. Há um brilho novo sobre a tua vida. É o reflexo da presença que te cobre. Mesmo sem perceber, o ambiente ao teu redor começa a ser transformado. E onde havia desânimo, surgirá esperança. Onde havia falta, surgirá provisão. O Espírito não apenas te tocou, ele te selou. E esse selo é garantia de que nada será como antes. O que o céu começou, ninguém poderá interromper. Se essa mensagem fala com teu coração, digita nos comentários: o céu está reescrevendo minha história agora. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Os dias que virão serão surpreendentes, não porque serão perfeitos, mas porque você os viverá com outra perspectiva. Agora, tudo o que te acontecia como dor se tornará aprendizado. O Espírito Santo está te ensinando a ver com olhos espirituais. Ele te mostra que o sofrimento não foi castigo, foi lapidação. Que as perdas não foram o fim, mas o início de uma reconstrução maior do que imaginava. O que parecia demorar era, na verdade, o céu moldando as pessoas certas, as oportunidades certas, o momento exato. E agora que tudo está pronto, o milagre acontece de maneira natural. Você não precisará se esforçar para provar que é tempo. O tempo falará por si. A estação muda diante de ti e até o vento sopra diferente. O que antes empurrava contra agora sopra a favor. A presença que te envolve é real. Ela não está distante, ela respira contigo. O Espírito sussurra verdades que calarão as mentiras que o medo tentou plantar. Você foi escolhido para viver aquilo que o mundo chama de improvável. Mas o improvável é o terreno onde o céu mais gosta de agir. É lá que o sobrenatural floresce. É lá que os milagres se tornam visíveis. É lá que você verá Deus agir por completo.
nada que foi prometido se perdeu. As promessas podem ter adormecido, mas não morreram. O Espírito as regou com lágrimas e agora elas florescem novamente. O que parecia encerrado ganha novo sopro, e esse sopro é o próprio fôlego de Deus te dizendo: ainda há muito para viver. Essa voz não vem de fora, vem de dentro, porque o mesmo Espírito que se moveu está habitando em ti. Você vai sentir vontade de sorrir sem saber o motivo. Isso é o novo nascendo, é o coração se abrindo novamente, a esperança voltando a ocupar o lugar do medo. O Espírito está restaurando o teu interior antes de restaurar o exterior. Ele trabalha de dentro para fora, e é por isso que a transformação será verdadeira. Nada superficial, tudo profundo, duradouro e carregado de propósito. Agora, o que antes te feriu se torna testemunho. Você será voz de consolo para pessoas que vivem o que você já superou. A dor que quase te destruiu será o canal de cura de muitos. E quando olharem para ti, não verão um sobrevivente, mas um restaurado. Alguém que foi visitado por um Deus que chora com quem sofre, mas que também sorri com quem vence. O Espírito Santo te levantará para tempos maiores. E não se assuste com a velocidade do que está vindo. O céu não demora, o céu prepara. E quando o tempo certo chega, tudo acontece em sequência. Você verá portas se abrirem naturalmente. Gente que te ignorava te buscará. Situações que pareciam impossíveis se resolverão com um simples toque do divino. Porque agora o mover é constante. Você foi posicionado. Onde antes havia confusão, agora a clareza. Onde havia insegurança, agora a firmeza. O Espírito te reposicionou. E isso significa que nada será como antes. Nem tua forma de ver a vida, nem tua forma de reagir ao que acontece. Agora você carrega discernimento. E discernimento é sabedoria disfarçada de paz. É o que te fará vencer sem precisar lutar com armas humanas. Se essa palavra te alcançou em cheio, escreve: o Espírito Santo já está agindo em mim. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Você vai perceber que as pessoas certas começarão a se aproximar. Não será coincidência, será propósito. Cada nova amizade, cada reencontro, cada palavra que te trouxer paz será uma peça do quebra-cabeça divino que está sendo montado à tua frente. O Espírito usa tudo, até o que parece pequeno, para confirmar o que ele começou. E o que ele começa, ele termina com perfeição. Aqueles que zombaram do teu tempo de espera assistirão ao cumprimento da promessa, mas você não guardará mágoa, porque o Espírito te amadureceu. Você não precisa provar nada a ninguém. A tua própria existência será prova do cuidado de Deus, e até quem não crê será tocado pela tua constância. Porque milagres silenciosos são os que mais marcam. Filho, estamos chegando ao final desta mensagem, mas antes de nos despedirmos, quero que você reflita sobre algo. Você não chegou até aqui por acaso. Entre milhares de vídeos, milhares de mensagens e milhares de distrações, você permaneceu até este momento. E eu acredito que existe uma razão para isso. Ao longo desta mensagem, eu falei sobre as suas lutas, sobre as suas preocupações, sobre aquilo que tem pesado em seu coração. E agora a pergunta é: o que você fará com aquilo que ouviu hoje? Porque ouvir uma direção é importante, mas dar um passo na direção certa pode mudar uma vida inteira. Por isso, se você sente que precisa continuar recebendo orientação para enfrentar aquilo que está vivendo, vá agora aos comentários deste vídeo. Você encontrará um link azul para o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Abra o livro, leia com calma, leia em oração, leia nos dias difíceis,
Leia nos dias em que a preocupação tentar roubar sua esperança. Leia nos dias em que você sentir que suas forças estão acabando. Porque muitas pessoas desistem justamente quando mais precisam continuar. Mas também quero falar com aqueles que desejam permanecer mais próximos desta missão. Nos comentários, você encontrará também o acesso para a área de membros deste canal. Ali compartilho mensagens especiais, orações profundas e canções de fé que não são publicadas aqui no canal. São conteúdos preparados especialmente para aqueles que desejam fortalecer sua caminhada com Deus de forma mais constante e receber palavras específicas para momentos de batalha, espera, restauração e milagres. Se sentir no coração, junte-se a nós. Será uma alegria caminhar ao seu lado nessa jornada de fé. Agora permita-me fazer uma última oração por você. Pai amado, olha para cada pessoa que permaneceu até este momento. Visita os corações aflitos. Fortalece aqueles que estão cansados. Renova aqueles que pensaram em desistir. Abre portas onde não existe saída humana. Traz direção para quem está confuso. Esperança para quem está abatido. E fé para continuar caminhando mesmo quando ainda não consegue ver a resposta. Que a tua presença acompanhe cada pessoa que ouviu esta mensagem e que ela jamais se esqueça de que tu continuas trabalhando, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar. Em nome de Jesus. Amém.